Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe. Ajude no crescimento do canal. Se inscreva no meu canal alternativo, porque o YouTube enganja mais ele, valoriza mais ele. Link na descrição, lá tem vídeos exclusivos e será futuramente o canal principal. E se inscreva no Twitter e Telegram, porque lá notícias bombásticas e sinais especiais e projeções especiais estão todas nessas redes sociais mais rápidas. Cursos e grupo secreto de sinais, links na descrição também para você contratar. Vamos falar sobre o padrão baixista chamado interrupção de baixa ou bearish breakaway, né? Então, primeiramente, todo padrão de baixa, ele vai ocorrer sempre em uma onda de alta. Então, quando que começa uma onda de alta? Quando finaliza uma onda de baixa. Então, uma onda de baixa ela é caracterizada, né, por fazer. Ela é caracterizada por fazer o seguinte: ela faz candles que faz novas mínimas, né? Ou seja, em relação ao candle anterior, é rompido a sua mínima, rompeu a mínima aqui, e daí quando, nesses candles que estão fazendo novas mínimas, que caracteriza a onda de baixa, rompe a máxima desse candle, de um desses candles, sem romper a mínima, então rompeu a máxima sem romper a mínima, já é a onda de alta aí. E a onda de alta é característica por candles, por essa condição que eu expliquei, ou por candles que faz novos valores máximos. Em relação ao candle anterior, aqui fez valor máximo, aqui fez valor máximo e assim sucessivamente. Então, o bearish breakaway, ou interrupção de baixa, poderá suceder em uma onda de alta, em qualquer ponto dessa onda de alta, ou aqui no começo, ou mais à frente. E os movimentos prováveis que esse padrão de baixa fará é o quê? Um movimento de queda pequeno, ou uma onda gigantesca, grande, ou uma onda grande que caracterizará o impulso para gerar mais novas ondas de baixa, uma tendência de baixa ou uma correção forte. Então nós temos essas três opções. Leandro, quando aparecer esse padrão, qual das três vai ocorrer? Qualquer uma pode ocorrer, mas existe uma probabilidade de uma das três ocorrer se tem um contexto propício a indicar isso. Esse contexto que o mercado indica que fará isso, ou fará a 2, ou fará a terceira opção, será determinado por uma estratégia, ferramentas, metodologias. Quem faz o meu curso entende a metodologia Ultimate Eagle Signals, que determina o contexto do mercado. Os padrões de candlesticks são complementos para validar essas probabilidades determinadas pelo contexto, que por sua vez foi determinado pela estratégia Ultimate Eagle Signals. Quem faz o meu curso entende essa metodologia, aprende esse método. Então você tem que criar uma estratégia que determine o contexto para você usar os candlesticks. Se for usar padrões de candlesticks sem ferramentas para determinar o contexto, você vai falhar miseravelmente no uso de candlesticks. Nunca um padrão de candlestick vai determinar o contexto do mercado. Ele sempre será um complemento. Porém, se você domina os candlesticks, você terá uma vantagem injusta em relação à maioria dos grandes players do mercado. Então esse padrão é um padrão de baixa que fará aquelas três opções. E vamos aqui então os intensificadores deste padrão. Então a gente tem aqui a primeira descrição e psicologia do padrão primeiro, né, para você entender como que funciona a psicologia por trás do padrão, e depois os intensificadores. Então primeiramente, a gente tem uma onda de alta, né? Candles fazendo novas máximas em relação aos anteriores. Daí ocorre o Marubozu. Então, Marubozu, já veja lá o vídeo de Marubozu. Quando ocorre o Marubozu, primeiramente o Marubozu ele é um candle. Ele vai caracterizar o mínimo para formar um retângulo vertical, digamos assim. Ou seja, um pouquinho acima de um quadrado aqui, ó, né? O corpo cheio desse jeito, já forma o retângulo. Isso já é um Marubozu? Mas é pequeno e não tem tanta força. Quando você tem o dobro do mínimo para formar um retângulo vertical, daí sim você tem um Marubozu pleno clássico. Quanto maior o Marubozu, mais forte ele é.
Marubozu indica movimento altista, continuação de alta. Se é um suporte aqui, fortalecimento para esse suporte bombar. Se é uma resistência aqui, indica que a resistência enfraquecerá, se é um Marubozu positivo, para ser rompida, etc. Né? Então o Marubozu indica a força para subir e fortalece o suporte, assim como enfraquece resistência, se ele aparecer ali nessas resistências rompendo principalmente, né? Etc. Então, em uma onda de alta apareceu esse Marubozu, indica que o mercado vai formar uma onda de alta maior ainda. Então, o mercado ele faz um gap total. Então, gap total é o que? Você tem um candle e daí você tem um outro candle que o corpo ele não pega nem nas sombras, nem nenhuma parte do corpo do candle anterior. Então, as sombras e corpo do segundo candle, o vermelho aqui, não pega nem no corpo nem na sombra do candle anterior. Gap total. Se as sombras se tocassem, seria um gap de corpo, só os corpos que não se tocam. O gap total ele é muito mais forte. Então, assim que ocorreu o Marubozu, ocorreu um gap total. Mas existe o gap total abrindo aqui. Vou até dar um zoom aqui, cara, para ver se fica melhor aqui. 90 aqui, 100, tá bom. Vou fechar isso aqui. Então o que acontece? Ele pulou daqui, abriu aqui, mas daí ele fez sombras pequenas e caiu, ou seja, ele desabou e fechou negativo. Então existe o gap indicando, confirmando, Marubozu apareceu, vai bombar, mas daí existe a falha e ele fecha negativo com sombra superior e inferior e corpo pequeno na forma de quadrado. Caracteriza o que? O padrão spinning top. Veja lá o padrão spinning top na lista de vídeos, o curso de análise, o curso de candlesticks completo. Está na descrição do vídeo, tá? Esqueci de falar. Esse candle de indefinição, ele é um candle de indefinição, ou spinning top, e ele caracteriza, por sua vez, né, uma contrariedade ou força antagônica à força apresentada no momento. Então, esse Marubozu apresenta uma força para bombar, para subir conforme o que o Marubozu representa. Deu o gapzão indicando que a pressão compradora estava forte, mas ela é enfraquecida pelo aparecimento desse padrão, cuja psicologia indica antagonismo completo à força apresentada no momento. Então, em definição, o candle de indefinição faz isso. A força está para cima, apareceu uma indefinição, a tendência é fazer um movimento contrário. Claro que requer confirmações, existem sinais falhos para isso. Daí o segundo candle, né, ele dá um segundo gap. O terceiro candle, perdão, o segundo candle foi aqui, né? Primeiro aqui, aqui é o segundo. E o terceiro candle ele dá um gap também, ó. Ele fechou aqui, daí dá mais uma vez um gap. Opa! Pressão compradora não foi aniquilada ainda. Daí existe a subida até aqui, mas fecha com candle de indefinição. Um cancelamento claro seria, por exemplo, se eu tivesse candle de indefinição aqui, e daí daqui faz um gap a partir daqui, ó, e abre e fecha com Marubozu, que é um candle de força. Mas se fecha positivo um candle de indefinição, então existem candles de indefinição que denota antagonismo ao movimento vigente, que a psicologia mostrou que a vigência do movimento é para cima, pelo Marubozu, etc., que eu expliquei. Daí aparece um candle de definição, perdeu essa força, essa psicologia perdeu a força. Mudou a psicologia, né? Perdeu a credibilidade. E daí apareceu positivo esse candle aqui, mas é de indefinição também. Então a força compradora ameaçou, valorizou aqui, porém terminou com um candle de indefinição, mostrando falta de credibilidade
da força compradora frente à indefinição apresentada anteriormente. Daí, na terceira vez, no terceiro candle de indefinição, que é o nosso quarto candle, aparece novamente um candle similar ao candle negativo, o segundo candle aqui do padrão, mostrando que existe uma indefinição e a força compradora extrema está em completo descrédito. E existe um detalhezinho interessante, né? Houve gap para cima, né? Ou seja, aqui fechou aqui, houve gap para cima, abriu aqui em cima. Fechou aqui, houve gap aqui na abertura. Nesse caso, fechou aqui, abriu com gap para baixo. Esse é um detalhezinho clássico do padrão interrupção de baixo. Então já havia indefinição nos dois últimos candles. O terceiro candle abriu com gap para baixo, né? Perdão. Não. Não houve gap para baixo, né? Houve quase não houve gap para cima, né? Porque candle negativo, então ele abriu aqui, perdão. Então ele abriu em cima e não houve gap para baixo. Houve um gap menor, né? Eu acabei confundindo aqui. Houve um gap menor. Então aqui era um gap gigante. Aqui foi um gap menor. E aqui é um gap menor ainda, mostrando a falta de força compradora. Se houve um gap após o Marubozu, mostrou uma pressão compradora com vontade de fazer o preço explodir. Terminou com indefinição, falhou. Segundo candle, terminou positivo, mas com indefinição. O gap já foi menor, anunciando que a pressão compradora estava fraca. O terceiro candle tem um gap mais fraco ainda, né? E existe também a caracterização do corpo. O corpo aqui praticamente não se toca, né? Os corpos aqui se tocam muito pouco. Aqui você já tem aí cerca de 50% desse candle aqui do quarto candle, ele toca, ele fecha, 50% do corpo dele está tocando no corpo desse terceiro candle. E terminou negativo, tá? Agora, o quinto candle, nesses três aqui, já anuncia claramente pressão vendedora extrema. Eu nem preciso do quinto candle, tá? O quinto candle só confirma. Ele confirma ali esse padrão. Esses três, apareceu esses quatro primeiros candles aí, já considere um topo, uma força vendedora extrema para culminar num desabamento significativo, tá? De fazer a queda. Então, grava esses quatro primeiros. O quinto, ele serve para intensificar o padrão e formar realmente o padrão clássico interrupção de baixo, né? Que caracteriza com um gap de corpo. Então aqui a gente tinha um gap total, né? Que nem as sombras nem os corpos se tocam. Aqui os corpos se tocam. As sombras se tocam, perdão, mas os corpos não se tocam. E é negativo com Marubozu. Então quer dizer, eu tenho totalmente uma indefinição aqui, né? Frustrando toda a pressão compradora aqui, perdendo credibilidade total com relação a esse Marubozu. E faz um Marubozu contrário, que é respaldado pela credibilidade da venda, da pressão vendedora, por esse comportamento de candles de indefinição, formando essa indefinição, os gaps diminuindo, né? O primeiro gap ali foi grande, o segundo gap foi menor, o terceiro nem teve gap, nesse terceiro caso aqui, né? No quarto candle. Em relação aos três gaps que ocorreu ali. Existe gap entre abertura e fechamento que eu expliquei lá há minutos atrás. Marubozu negativo é o contrário de Marubozu positivo. Então, quando acontece o Marubozu negativo, né, a onda de baixa tende a desabar mais. Se é uma resistência, a resistência ganha credibilidade e ela pode fazer o preço cair mais. Se é um suporte, o Marubozu ocorreu aqui no suporte, então tende a aniquilar o suporte, a pressão compradora e romper para baixo. Então ele mostra movimento de baixo, mostra a direção baixista nessas condições e em outras. E aqui nós temos esse Marubozu respaldado por toda essa psicologia
decifrada da movimentação feita por esses candles anteriores. Então, interrupção de baixa. Padrão fortíssimo, sim. É um padrão muito forte. Agora, a gente tem a questão de saber se vai ser um pullback, se vai ser tendência de baixa, etc. Então, você tem, por exemplo, né, uma tendência de baixa, o preço virou. Peraí, vou começar com tendência de baixa. Né? Tendência de baixa, a resistência que sustenta a tendência de baixa está aqui. Você tem uma ferramenta, uma estratégia, determina o contexto do mercado. A minha metodologia que eu vendo no curso faz isso plenamente. Os candlesticks servem para validar o que o contexto já indicava, ou você tem que criar uma estratégia para determinar o contexto. Então, considerando que você tem essa estratégia para determinar esse contexto, tem a resistência aqui, tendência de baixa, fez a correção, onda de alta, apareceu o padrão de baixa, que é o bearish breakaway, a interrupção de baixa. Então, no início de tendência de baixa, provavelmente formará uma grande tendência de baixa, e apareceu o bearish breakaway aqui, perfeitamente. Entrada vendida, bastante intensidade, até alavancado, dependendo do caso, do seu gerenciamento de risco, da condição atual. Aumentou a probabilidade que o contexto já indicava a bearish breakaway. Se aparecer em um desses topos, como a tendência tende a continuar nesses topos, também é válido você entrar vendido fazendo short trading na opção de trading. Se você é holder de ações ou de criptomoedas para longo prazo, né, se o preço está barato frente ao valor futuro, se você tem uma estratégia que acerta, mas o complemento aqui do candlestick, você consegue diagnosticar que o preço ele tende a cair mais. Então vai ficar muito mais barato em relação ao valor intrínseco, valor futuro. Então eu vou esperar essa queda passar e vou comprar menos, porque né, pode ser que eu erre também. Então eu compro menos, porque a probabilidade é cair mais. Eu fiz isso no Bitcoin publicamente, está provado a análise gráfica feita no Bitcoin. Acertei o fundão lá nos 16.700 do Bitcoin em 2022, dezembro de 2022. Daí está sobrevendido, então o mercado ele tende a fazer um movimento de alta. Apareceu, então operar vendido aqui, ou comprar barato porque apareceu a interrupção de baixa, não tem sentido. Eu posso estar comprando pesado aqui porque está sobrevendido, principalmente aqui, né, e aqui no fundo. Posso estar comprando pesado para longo prazo, porque pode ser um fundo aqui. Daí, dependendo do contexto, você vai determinar se é um fundo provável e vale a pena eu arriscar uma compra pesada, na qual eu acumulei ao longo dessa queda inteira. Se foi, e eu também não operaria vendido, porque o custo-benefício não é tão válido, visto que o mercado ele tende a ir contra mim. Muito provável vá contra mim. Está numa condição de sobrevenda, não tem uma força vendedora tão extrema. Né? Daí aqui, a resistência que sustenta a tendência de baixa está aqui. É um topo. A probabilidade é continuar a tendência de baixa. Então apareceu a interrupção de baixa aqui, perfeito, eu vou entrar vendido. Eu vou parar de comprar pesado ações ou criptomoedas para longo prazo, porque vai cair mais. E daí eu repito o processo de estar comprando pesado só quando tiver um indício de fundo. E ao longo da tendência de baixa eu vou comprando pouquinho para longo prazo, porque fica muito arriscado. Mas vamos dizer que reverteu para a tendência de alta. Então aqui é uma tendência de alta, o mercado tende a explodir para cima. E daí em cada topo a probabilidade é subir mais, então não tem custo-benefício, a interrupção de baixa ela tende a falhar. Mas vamos dizer que em um certo ponto indica sobrevenda, sobrecompra. E o mercado tende a fazer uma correção forte. Né? Então eu posso parar as compras para longo prazo, aguardar a correção bater no suporte que sustenta a tendência de alta. Eu comprar pesado aqui de novo. Porque está sobrecomprado e o mercado tende a corrigir e apareceu a interrupção de baixa. Então claramente é muito provável que faça essa correção forte. Tá? E daí o processo se repete, todo esse ciclo aí de análise envolvendo o contexto vai se repetir. E você tem que ter uma estratégia para determinar o contexto, do contrário, você não vai conseguir operar, não vai conseguir ser bem sucedido. Certo?
Então é isso, a questão das variáveis desse padrão agora. As variáveis desse padrão. A gente pode ter variáveis desse padrão com dojis. Então a gente tem os tipos de dojis. Veja que eu vou colocar outros padrões diferentes do clássico, só que a psicologia segue praticamente a mesma, então tem uma validade similar. Coisa que os livros de Candlesticks não falam, a maioria dos professores de Candlesticks não sabem disso, ou que ensinam sobre Candlesticks não sabem disso, né? Então, você tem o padrão ocorrendo com dojis, ou seja, você tem o doji normal, o doji long leg de doji, o long leg de doji invertido, tem o dragonfly doji, acho que é doji libélula, o gravestone doji, doji lápide, eu acho que é porque eu sempre confundo os nomes, tá? E o doji 4 preço, que é falta de liquidez. O doji 4 preço não vale para a gente considerar como indefinição, não. Então, ao invés desses três, não. A gente vai ocorrer aqui dojis, né? Pode ocorrer qualquer um dos três doji, doji long leg doji, mas principalmente se for o doji gravestone, né? Então, várias combinações desses dojis nesses três candles caracterizará, né, se seguir a mesma psicologia, uma psicologia similar, como uma interrupção de baixa também, só que de uma forma diferente. A interrupção de baixa ela fica mais clara na sua psicologia e força quando ocorre esses candles aí, né, nessa ordem, etc. Mas os dojis, né, se ocorrer um doji aqui, daí daqui tem um gap, abre aqui outro doji, né? Daí aqui já não tem gap, abre um doji aqui meio para baixo, meio que aqui no mesmo ponto de entrada. Segue uma psicologia similar. Os três são candles de indefinição igual a esse aqui, esse aqui, esse aqui. Com o doji fica mais fraco o padrão. Com essa opção aqui primeira explicada, fica mais forte o padrão. Mostra uma psicologia de frustração da pressão compradora conforme eu descrevi melhor do que com os dojis. Mas, por exemplo, ficaria mais forte o padrão com dojis. Por exemplo, ocorreu aqui um doji, daí ocorre aqui, por exemplo, um gravestone doji, só que de topo. Então, é similar a uma estrela cadente sem o corpo. Sombra grande sem o corpo. Daí ocorre novamente um segundo gravestone doji. Abre no mesmo ponto. Mais forte ainda é o padrão. Porque é como se fosse uma segunda estrela cadente sem o corpo, que é o gravestone doji de topo. E tem uma psicologia similar à estrela cadente negativa, só que mais fraca. É mais fraco do que a estrela cadente, mas é, digamos que, similar. Depois da estrela cadente, a estrela cadente é um candle de definição também, por conta da sombra grande lá superior. E o gravestone doji, se for no topo, ele é o segundo mais forte depois da estrela cadente. Ou um dos segundos, né? Fica nessa posição, nesse ranking mais ou menos, entre os candles de indefinição. Então, se a interrupção de baixa ocorrer com isso aqui, meu amigo, é realmente um padrão mais forte até do que o clássico, por conta dos dois gravestone dojis aqui. Então veja que mudou o padrão, é diferente do clássico. O cara que for operar candlesticks não vai perceber isso, mas eu percebo porque eu tenho essa consciência da psicologia por trás do padrão, o que faz cada descrição, cada comportamento de cada candle, e daí eu consigo ver isso no gráfico e a maioria não consegue. Não é o padrão clássico, mas tem similaridade, validade de força e direção, nesse caso aqui até mais forte. E se você for ver, vai ver que ocorre mesmo força similar ou mais forte, etc. Então isso é uma das variáveis com os dojis que a gente pode ter. Podemos ter também variáveis com spinning tops. Então eu posso ter, por exemplo, um spinning tops com sombras maiores. Perdão, né? Vou colocar mais aqui acima. Então tem o spinning tops com forças maiores, com sombras grandes. O spinning top aqui tem sombra pequena, aqui eu tenho sombra maior. Entendeu? Eu tenho aqui o positivo, com sombra grandona também, né?
E aqui eu tenho um outro com sombra, com sombra grande aqui também. Tem a mesma psicologia, mas as sombras são maiores. A indefinição fica mais forte com as sombras maiores. De certa forma, mostra mais volatilidade por conta das sombras maiores. Então, se você tem um indício de maior volatilidade por conta das sombras maiores, e ocorreu todo esse comportamento, fazendo perder a credibilidade do Marubozu, tomado a volatilidade caracterizada pela sombra superior e inferior grandes, que são grandes, o padrão fica mais forte quando são de spinning tops com sombras grandes. Então é o padrão interrupção de baixa, diferente do que aparece no clássico, faz uma psicologia similar, né? Descrição similar, psicologia similar e até mais forte. Esse padrão fica mais forte por conta disso, por conta da volatilidade agregada à indefinição e que tira o crédito do Marubozu aqui, porque era para bombar e é frustrado. Então, essa versão com sombras maiores, por conta da volatilidade denunciada pelas sombras maiores, fica mais forte, né? Se o mercado está sobrevendido e tem indícios de volatilidade extrema, a chance de cair é muito maior e cair muito mais por conta da volatilidade. Volatilidade às vezes apresenta falta de liquidez. Falta de liquidez numa região onde o mercado está sobrevendido, com chance de sobrecomprado, perdão, não é sobrevendido, sobrecomprado, com chance de cair e corrigir. Então a correção tende a ser mais forte por conta da falta de liquidez. E a volatilidade pode denunciar isso, pode estar denunciando isso. Né? Porque falta de liquidez vai fazer o preço subir muito ou cair muito. Em alguns casos, em muitos casos. Né? Outras questões, outros padrões. Pessoal, a gente tem aqui, por exemplo, a gente poderia ter finalizando com martelo negativo. A gente teria aqui o positivo aqui e tal. E que você tem um martelo negativo. Tá? Perdão. O contrário do martelo negativo, que é a estrela cadente, que é esse último candle que eu desenhei. O padrão fica até mais forte do que o padrão clássico. Né? Psicologia similar. E é fortalecido e ainda mais forte por conta da finalizar. O penúltimo candle é uma estrela cadente que ainda é mais forte. Tá? Na realidade, eu nem preciso que se aparecer a estrela cadente, né, provavelmente ele vai antecipar esse Marubozu aqui. Pode, né, antecipar provavelmente esse Marubozu. Então é isso, pessoal. Então, pessoal, eu ensino tudo de graça, essas questões avançadas sobre candlesticks, porque você pode saber tudo de candlesticks, tudo de análise técnica, que você não vai ganhar dinheiro no mercado. É igual filosofia, da qual você segue o filósofo lá, mas mesmo que você leia todos os livros e escute esse filósofo o dia inteiro, você não se tornará um filósofo, porque é difícil ser um filósofo. No mercado financeiro também é difícil ser um operador bem sucedido. Eu tenho uma metodologia comprovada, vendo os cursos aqui para trade e para análise fundamentalista, tanto para criptomoedas como para ações, mercado forex, mercado futuro, derivativos. Então você pode estar adquirindo esses cursos, entre em contato comigo e também se inscrever no grupo secreto de sinais, onde tem os sinais dessa metodologia feita por mim, que sou um profissional que executo com plenitude a metodologia. Você seguindo os sinais, você pode estar lucrando, é de graça ao grupo fazendo nossos cursos. E você pode comprar o grupo hoje, né, 2023, por menos de 19 mensais, você pode estar adquirindo, entrando no grupo, comprando ele separado, sem precisar fazer o curso, muito barato, custo-benefício excelente, porque uma metodologia comprovada está sendo aplicada com disciplina plena e perfeição dentro desses sinais que está lá no grupo, né? E tem sinais no grupo secreto, não só de trade, mas a carteira de criptomoedas para longo prazo também. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Entre em contato caso deseje contratar nossos produtos e serviços. Vou ficar por aqui. Obrigado. Até mais.